Também está conosco o Dr. Rodolfo Canônico, ele que é graduado em Engenharia Elétrica, especializado em Gestão de Políticas Públicas, cofundador da ONG Family Talks e da Coalizão Licença Paternidade. Dr. Rodolfo, bem-vindo, bom revê-lo aqui mais uma vez na Rádio Justiça. Muito bom dia, Sérgio, é uma grande satisfação estar aqui com você e com os ouvintes. Doutora Júlia, temos aqui a Constituição, completou 37 anos, também conhecida como Constituição Cidadã, que representou um marco muito importante. Mas e a nossa Constituição, para fazer uma introdução para o nosso ouvinte, o que ela tem a ver com esse tema, né? Sobre os direitos dos pais, o bem-estar? Olha, a Constituição Federal, ela tem vários artigos que protegem a família, né? E garante a proteção, a licença paternidade e a licença maternidade. A licença paternidade, ela foi fixada em 5 dias de forma transitória, tá? Na Constituição de 88 e, portanto, são 37 anos sem uma regulamentação efetiva dessa licença, Sérgio. E é isso que nós, da Coalizão Licença Paternidade, temos lutado, né, e buscado mobilizar a sociedade para a regulamentação dessa licença, dessa proteção às crianças e à família, principalmente, o que com certeza vai ser uma transformação social para todos, né? E para o senhor, doutor Rodolfo Canônico, a Constituição, o bem-estar da família, o que temos hoje, temos a licença paternidade, sim, um grande tema, mas temos outros temas também que preocupam o senhor? Olha, as demandas de cuidado que vão aparecer no ambiente familiar, que eu acho que correspondem à experiência de todos aqui que ouvem, elas são variadas, não é? Existem licenças de cuidado. As principais, sem dúvida nenhuma, são as licenças maternidade e paternidade, porque correspondem a um período de cuidados bastante intensivos, totais, na verdade, da criança, não é? Um período ali de reorganização familiar. Mas existem outras licenças de cuidado que correspondem a períodos que podem acontecer de forma intermitente, doenças, licença saúde ou por outros motivos, não é? E esse é um debate ainda por amadurecer para se adequar às circunstâncias contemporâneas, vamos dizer assim. Doutora Júlia, como mãe de 2, como a senhora sente na pele esta questão dos direitos do pai? Então, quando houve aí, né, teve os 2 filhos, o que a fez pensar, o que faz pensar diariamente sobre esta igualdade de direitos para os pais ajudarem também na criação dos filhos? Sérgio, a gente só sente realmente esse impacto, né, da importância das licenças quando a gente vivencia, eu acho, sabe? É algo muito, muito forte e muito potente. Então, o que eu posso te dizer é que a licença paternidade hoje, que nós temos de 5 dias, é uma licença paternidade que não incentiva os homens a participarem desse cuidado, né? O cuidado ele é imposto às mulheres. Nós temos uma legislação que ela não contribui para que esse pai seja um pai participativo. E ao longo das nossas pesquisas, né, pela Coalizão Licença Paternidade, nós só vemos benefícios, né, nessa extensão dessa licença paternidade. E tivemos a oportunidade também de conversar com várias empresas que já têm uma licença paternidade estendida e os benefícios que foram, né, trazidos, o retorno que essas empresas tiveram em relação a essa licença paternidade estendida. Hoje nós não temos a licença de 5 dias, ela é uma licença corrida, né? Então, se o pai tem, né, o filho nasce no sábado, né? Então já começa a contar, então, do final de semana. Então, qual o incentivo para esse pai ser o cuidador, né? Então, é algo realmente que nós acreditamos como uma transformação social e deveras importante. E a minha experiência pessoal foi de um marido que é servidor público, que teve uma licença paternidade de 20 dias, tá? E que, enfim, foi acumulada com as férias. E eu tive a oportunidade de ter 50 dias, o pai dos meus filhos,
cuidando comigo, né? Então, esse início é muito complicado, principalmente para a mulher, porque, né, é o puerpério, é a amamentação, são vários momentos de adaptação, e que a participação do homem, além de gerar o vínculo, ela fortalece a família, né? Ela fortalece esses laços familiares. Então, nós podemos trazer aqui algumas informações sobre a diminuição de separações, né, de divórcios. Então, é algo impactante, diminuição de mortalidade infantil, né? Então, são muitos benefícios. E você, nosso ouvinte, pode nos acompanhar também com imagens pelo YouTube, pelo aplicativo TV Justiça Mais e no canal 1.3 da TV Digital. Deixa eu apresentar aqui a nossa outra convidada que chegou no estúdio da Rádio Justiça. Ela é presidente adjunta da COPAI e secretária executiva da Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade, Caroline Burle. Doutora Caroline, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Desculpe o atraso. Atrasos acontecem. Vamos lá, doutora Caroline, já vou começar com a senhora também. Chegou, já entra aqui na nossa roda de conversa. A doutora Júlia estava falando sobre a licença que ela teve e também do marido. Mas hoje temos uma grande disparidade, né? Quando o pai é servidor público ou trabalha na iniciativa privada. Como a senhora vem acompanhando esse assunto também sobre os direitos, a licença paternidade? Bom, estamos 3 cofundadores aqui da Coalizão Licença Paternidade, né? Somos 10 cofundadores. A gente acompanha esse assunto pelo menos desde 2023. Houve um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. A gente apoia um projeto de lei que tem 17 autores. Esse projeto de lei ele traz para a gente aumentar a licença paternidade para 30 dias e chegar a 60 dias em 5 anos progressivamente. Como a Júlia já mencionou, a dificuldade de não ter ali o pai junto, né, principalmente no puerpério. Então a gente entende que ampliar para pelo menos 30 dias uma licença que hoje é de apenas 5 dias, menos que o carnaval, é fundamental para que todos nós tenhamos o privilégio que alguns têm só nesse momento. Também tive o privilégio de ter meu marido perto, ele se organizou, ele é advogado também, se organizou e ficou ali 3 meses. Mas isso é raríssimo, a maioria da população não tem essa oportunidade, então a gente luta para que todos tenham. E para o senhor, doutor Rodolfo, essa situação, né, a diferença para o servidor público ou para o autônomo, por exemplo, um profissional autônomo e uma pessoa que trabalha na iniciativa privada, há uma diferença bem gritante, né, desse tempo para se dedicar a ajudar a esposa no começo desse momento tão importante. Perfeitamente. Os servidores públicos já tiveram uma certa atualização na legislação. Em média, por exemplo, no Serviço Público Federal são 20 dias, eu acredito no Judiciário também são 20 dias já de licença. E alguns municípios até recentemente, acho que vale um registro aqui, aprovaram a licença de 30 dias neste ano. Pouco reflexo desse movimento que está acontecendo aqui no Congresso Nacional, por exemplo, o município de São Paulo. Então começa a haver um movimento. E é importante destacar que a população ela é a favor dessa pauta. Nós temos dados aí de que mais 3 em cada 4 brasileiros são a favor da extensão da licença paternidade. Os servidores públicos já tiveram uma atualização desses direitos, gozam de 20 dias de licença, não é? No setor privado a realidade é diferente. Algumas empresas aderem a um programa do governo federal chamado Programa Empresa Cidadã, em que essas empresas podem prorrogar com um benefício fiscal associado à licença paternidade também para chegar em 20 dias. Porém, essas são empresas de grande porte, empresas tributadas na modalidade do lucro real e, portanto, a minoria dos trabalhadores gozam desses benefícios no setor privado. A maior parte vai ter a licença de 5 dias. E aí, quando nós entramos no caso dos autônomos, aí existe até alguma jurisprudência aqui do STF para expandir, mas fica um terreno ainda mais cinzento, né? A legislação precisa avançar para atingir esse público. E, infelizmente, acho que vale a pena destacar o amplo mercado informal de trabalho que existe no Brasil. Mais de 40 milhões de pessoas trabalham no mercado informal e, aí, naturalmente, com uma limitação de acesso a direitos trabalhistas, infelizmente. Então, acho que é bom ter essa dimensão para entendermos melhor a realidade social do nosso país, né?
Doutora Júlia, no intervalo aqui antes do começo do debate, ela falou: se a Carolina estivesse aqui, seria muito bom começar com ela. Por que seria bom começar com ela, hein? Porque ela é a nossa, né, co-presidente e ela vai poder falar muito bem das iniciativas da Coalizão Licença Paternidade em prol dessa regulamentação. Então explica pra gente o que é a COPAI, o que é essa iniciativa, o que está sendo tratado. Bom, obrigada pela generosidade, Júlia. A Júlia também está conosco ali no dia a dia, Rodolfo, mas contar um pouquinho melhor para vocês então da COPAI. Nós começamos essa coalizão lá em 2023, como eu citei para vocês, com esse pequeno grupo. Hoje nós somos de 10 pessoas, hoje nós somos mais de 100 pessoas e mais de 100 instituições, né? Então a gente tem hoje 150 instituições signatárias, a gente tem uma carta muito importante, diga-se de passagem, de lideranças empresariais do Brasil que assinaram em prol da licença paternidade de no mínimo 30 dias, né? Que reforça esse apoio que o Rodolfo já trouxe. E a gente tem uma rede de embaixadores também, então figuras públicas aí que nos apoiam. A gente começou com a campanha de 5 dias é pouco, lá em 2023, com o Marcos Piangers, que é um influenciador, né, em relação à paternidade, escreveu o livro Papai Pop, o Lázaro Ramos, que acho que é bem conhecido, a Vera Conelli. Hoje a gente tem mais de 42 embaixadores e acho que o mais importante é dizer que a gente tem um apoio grande da população, né? Não só das pessoas físicas ali que estão conosco no dia a dia, fazendo esse trabalho voluntário de convencimento da importância, né, para os parlamentares, né, o governo, enfim, do quanto a gente precisa disso como política pública, mas também das instituições do nosso país. Então a gente tem desde grandes empresas, médias, pequenas, apoiando porque sabem do retorno que isso traz para a gente. Quando a licença paternidade é implementada, tem alguns estudos já atuais que mostram que o homem ele fica mais, ele volta a trabalhar com mais vigor, ele fica mais fiel àquela empresa, ele produz melhor. E a gente tem uma série de dados que mostram que os pais que passam a cuidar, qualquer cuidador passa a cuidar também melhor de si mesmo. Então a sua saúde fica melhor, ele cuida melhor da própria saúde, isso diminui gasto com saúde pública. Fora todos os benefícios, não quero que vire um monólogo aqui, mas a gente tem muitos benefícios para toda a sociedade. As crianças têm um desenvolvimento cognitivo muito melhor, elas têm o direito de ter os 2 cuidadores, né? Isso está na Constituição. Então essas crianças elas têm um desenvolvimento excepcional. Nos 2 primeiros anos de vida é quando o desenvolvimento do cérebro acontece, 80%, é muita coisa. Então, se a gente pensar nisso, não tem por que a gente adiar tanto, né, quase 40 anos, para ter uma licença paternidade que permite esse cuidador ali, pelo menos nos primeiros 30 dias, e quiçá um dia a gente iguale isso. Vamos lá, doutor Rodolfo, ajude-nos aqui para não virar um monólogo, né, com mais benefícios dessa licença paternidade prorrogada, né, 30 dias. Olha, a gente pode pensar os benefícios por grupos aí envolvidos, começando pelas crianças, não é? A criança se beneficia da presença de um pai ativamente cuidando dela, não é? Isso tem impactos positivos no desenvolvimento socioemocional, por exemplo, da criança, e é um fator protetor de questões como até mesmo violência doméstica, né? Naturalmente, um homem que efetivamente está envolvido no cuidado, a probabilidade de ele se tornar um agressor é menor, não é? É o contrário, ele é uma pessoa protetora. Existe essa ambivalência na vida doméstica, a gente sempre fala, porque os problemas que acontecem que as crianças, a supressão de direitos de criança acontece normalmente dentro da família, não é? Porém, o lugar em que a criança está mais protegida é uma família funcional. E o aumento da licença paternidade contribui para a funcionalidade da família. Este pai, este homem, será talvez o grande beneficiado, porque os homens que estão envolvidos no cuidado das pessoas cuidam melhor da própria saúde, por exemplo. Existe uma pesquisa bastante conhecida que mostra que homens casados têm menos infarte. É um dado consolidado aí da literatura. Mas por quê? Porque eles têm uma responsabilidade de cuidado e, portanto, cuidam melhor de si mesmos. Vão fazer check-up. Tem várias piadas do homem que não vai para o hospital de jeito nenhum, não é? E, infelizmente, existe isso daí. Mas na medida em que ele cuida de uma criança, ele se vê como responsável, ele cuida melhor de si mesmo. E isso transforma a realidade dele. Inclusive, um outro dado interessante para trazer,
Se você pegar ao longo de 20, 30 anos, o tempo de afastamento comparando homens e mulheres, as mulheres têm uma licença maternidade muito maior do que a paternidade dos homens. E você poderia imaginar que as mulheres, então, portanto, ao longo desse tempo, ficam mais afastadas do trabalho do que os homens, porque as licenças são muito maiores. Porém, não é a realidade. Ao longo de 20, 30 anos, o número de dias que um homem se afasta do trabalho é maior do que o das mulheres, em média, por causa de problemas de saúde. Então, o homem que está envolvido no cuidado familiar, potencializado por uma licença paternidade maior, vai cuidar melhor da própria saúde, vai ter menos afastamento de trabalho. Então, também aqui eu registro um benefício para as empresas, porque a visão de curto prazo, ela engana. Ele vai ficar 30 dias, vai atrapalhar a empresa, mas ao longo do tempo, os homens ficam mais afastados. Envolvê-los na vida familiar vai fazer com que fiquem menos, porque cuidem melhor de si mesmo. Sem contar dos benefícios de saúde mental, que hoje em dia nós vivemos uma epidemia de saúde mental. E uma pessoa que está numa família, com todos os desafios que enfrenta, vai ter condição de ser uma pessoa, enfim, mais realizada e que cuida melhor de si mesmo, com menos problemas também. Doutora Júlia, ajude-nos também a saber mais benefícios dessa licença paternidade. Olha, Sérgio, o Rodolfo destacou, né, a questão dos benefícios para os homens, que, assim, em pesquisas que nós vimos, que é uma porta até de entrada para cuidados pessoais, né, quando o pai acompanha a esposa na gestação, enfim, acompanha a criança que nasceu nas primeiras consultas, ele acaba, enfim, sendo incentivado a cuidar de si. Mas eu acho que que eu vou dar um enfoque no benefício que vai ser para essa modificação de dever de cuidado, sabe? Que é imposta às mulheres e os benefícios que isso vai nos trazer. Porque nós temos hoje uma reserva de mercado em relação às mulheres que estão em idade reprodutiva, né? Então, até tem uma discussão recente sobre o julgamento que vai acontecer agora no Supremo sobre a concessão de licença maternidade para casais de mulheres homossexuais, se isso aumentaria uma reserva de mercado ou não. Nós já vivemos essa reserva de mercado em relação à maternidade. Então, além dos benefícios que isso vai trazer para a família, para o homem e principalmente para a criança, isso vai trazer um impacto na vida dessas mulheres que têm jornadas agressivas, né? Nós estamos inseridas no mercado de trabalho e ainda temos um dever de cuidado da casa, dos filhos, da gestão disso tudo. Então, quando o homem passa a ser cuidador também, você diminui essa carga mental e física na vida das mulheres que é necessária. Nós temos visto um impacto em relação a quantidade de filhos que os atuais casais querem ter. Por quê? Porque as mulheres querem estar no mercado de trabalho, as mulheres querem ter a sua carreira, querem ter a sua profissão. E a gente sabe que a maternidade e o cuidado que nos é imposto impacta isso de uma forma brutal. Então, eu acredito que isso vai ser, enfim, que a licença paternidade, ela realmente tem um caráter social extremamente importante. Os benefícios para os pais, né, para as mães e para essas crianças são infinitos. E a depressão pós-parto tem a ver também com essa licença paternidade tão curta que nós temos hoje? Perfeito, tem muito. Hoje, eu não vou me lembrar o dado de cabeça, mas, salvo engano, metade das mulheres tem propensão, pelo menos ter depressão pós-parto, né? Vou até trazer um caso pessoal. Eu tive 2 depressões pós-parto, minhas 2 gestações, e eu fiquei funcional. Por quê? Porque eu tinha o apoio ali do meu marido dividindo comigo, né, todas as funções. E se não tivesse apoio, então, como seria? Seria terrível. Poderia ter sido muito mais grave, né? Então, eu acho que a gente ter esse cuidado ali, o puerpério, só quem passa sabe, né, Júlia? É muito difícil. É um momento muito difícil ali da maternidade. A gente sempre tem, né, aquela gratidão de florear, que bom que temos filhos, que bom que temos uma família funcional, mas o puerpério é muito difícil. E ter esse apoio ali é fundamental, porque
muita gente pensa, mas o que o homem vai fazer em casa nesses primeiros 30 dias? Não tem o que fazer, né? Normalmente tem uma sogra, né, cuidando, a mãe da mãe ou alguma ajuda. Hoje, cada dia menos, né? As avós hoje trabalham, porque muitas precisam trabalhar. Então, isso também é importante. A gente tinha anteriormente ali uma rede de apoio de tias, né, avós, que hoje não existe mais. Então, o homem estar ali, né, o pai da criança, o marido junto, né, o parceiro, desde o início, é fundamental. E isso também dá uma oportunidade dessa criação de vínculo, que hoje a gente tem estudos que mostram, tem estudos de 2011, não são tão recentes assim, que mostram que quando o pai está ali cuidando, ele também produz ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. A gente tem uma bomba de ocitocina que a gente produz no parto e na amamentação, né, as mães, e os homens produzem ao cuidar, e a gente chama de cérebro paterno. Acho tão bonito, porque é justamente esse desenvolvimento, essa mudança cerebral que ocorre também, biológica, no cérebro do homem. E aí casa com a questão da agressividade que o Rodolfo trouxe. Então, o homem passa a ser menos agressivo, ele passa a ser mais amoroso, a violência doméstica diminui. Então, é um ciclo virtuoso que a gente quer criar e que melhora para todo mundo. E o maior beneficiário aí é a criança e a família como um todo, né? Crianças com mais amor e que, né, vão ser cidadãos melhores, acredito, né? Porque Exato. O amor, ele transforma, ele muda tudo, então... Ai, que linda, Júlia, é bem isso, é bem isso. E sobre a mulher, Sérgio, só um complemento, nós vivemos hoje a chamada geração sanduíche, né? Que os psicanalistas falam muito, que são mulheres que estão numa idade que elas têm que cuidar dos filhos e cuidar dos pais. Então, isso reforça essa questão da sobrecarga, né, do cuidado que é voltado para as mulheres. Então, a gente precisa mudar essa questão na sociedade, porque quando o homem passa a cuidar, esse impacto na mulher, ele diminui, né, e isso é progressivo. Então, a gente vai sentir esses efeitos daqui a um tempo, e vai ser maravilhoso. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Estamos falando sobre a licença paternidade, o que a Constituição traz para nós a respeito disso, a questão da igualdade no cuidado dos filhos, com as nossas convidadas, doutora Júlia de Baer, também a doutora Caroline Burle e também o doutor Rodolfo Canônico. Vamos continuar depois do intervalo, não saia daí. Falando hoje sobre os direitos dos pais trabalhadores, servidores públicos ou empregados em empresas privadas. Estamos falando sobre a questão da licença paternidade. Por isso estou recebendo a doutora Júlia de Baer, ela que é advogada, presidente da Associação Elas Pedem Vista, cofundadora da coalizão Licença Paternidade, mãe do Daniel e do Rafael. Também está a doutora Caroline Burle, ela que é presidente adjunta da COPAI e secretária executiva da Frente Parlamentar Mista da Licença Maternidade. Também licença paternidade, mãe também 2 vezes, né, doutora Caroline, e também o doutor Rodolfo Canônico, ele que é graduado em Engenharia Elétrica, especializado em Gestão de Políticas Públicas, cofundador da ONG Family Talks e da coalizão Licença Paternidade. Pai também, doutor Rodolfo? Ainda não? Ainda quer sentir esse privilégio, então, né, com a lei que está sendo aí, que tramita no Congresso Nacional. Vamos lá, doutora Júlia de Baer. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque recentemente o Supremo também teve a exposição Pai Presente, hashtag 5 dias é pouco, e sei que a senhora participou ativamente da organização dessa exposição. Conta pra gente qual a importância desse tipo de exposição e, no contexto atual, qual a importância de batermos também nessa tecla. Então, Sérgio, na verdade, essa exposição ela surgiu de um concurso de fotografia que nós fizemos com o apoio da Embaixada da Suécia, tá? Junto também com o Grupo Mulheres do Brasil, a fim de sensibilizar a sociedade sobre a importância da participação do pai nos cuidados dos filhos, tá? E foi um concurso que, enfim, ocasionou nessa mostra de fotografias que são lindas, são várias fotos com pais nos cuidados diários dos filhos, né, em fotografias que demonstram ali o cuidado, banho, né, da mamadeira, varrer a casa junto com o filho. Então, aquela dinâmica familiar para, enfim, para demonstrar
que isso é possível, que isso é importante e que é urgente, né? Então, foi uma forma que a Coalizão Licença Paternidade, junto com a Elas Pedem Vista, Mulheres do Brasil e Embaixada da Suécia, encontraram para, enfim, jogar a luz para essa questão. Nós fizemos a exposição, primeiramente, lá na Câmara dos Deputados, depois fizemos no Senado e depois aqui no Supremo. E foi uma exposição super elogiada, né? Nós ficamos super felizes, várias pessoas vieram depois comentar que gostaram, que participaram e que enfim, se sentiram de alguma forma tocadas em relação a esse gap legislativo que nós temos de regulamentação da licença. Vamos lá, então, né? Pergunta agora para a doutora Caroline Burle. E como é que está a tramitação? É o momento, então, de aproveitarmos o tema para fazer esta pressão popular até para os parlamentares trabalharem a respeito dessa regulamentação da licença paternidade? Na verdade, já passou da hora, Sérgio. Acho que, não sei se vocês já sabem, a gente tem justamente a DO 20, né, que foi julgada aqui. Inclusive, tivemos um parecer ali de amicus curiae da Carolina Caputo, né, que é nossa colega, foi brilhante e nos ajudou justamente a avançar nesse tema. E o STF decidiu, então, que o Congresso julgou o Congresso omisso, né, por quase 40 anos. À época eram 35 anos ainda, enfim. E essa omissão, o STF deu, então, ao Legislativo o prazo de 18 meses para regulamentar a licença paternidade. Também é o prazo. Acabou em julho. A gente está em outubro, final, quase novembro. Então... Carol, foi uma ADO que demorou 8 anos para ter o primeiro voto, né? Muito tempo. Ficou muito tempo que a Confederação lá, Nacional, né, dos Trabalhadores da Saúde ingressou com essa ADO apontando essa omissão legislativa, né? Foram 8 anos para um julgamento e nós temos aí, né, passados quase 22 meses. Exato. Nada foi feito. Pois não. Então, para completar, né, e responder a sua pergunta, a gente está num momento mais do que oportuno. E eu acho que casa com o que a gente falou no primeiro bloco, né? A gente tem um apoio da sociedade, um apoio importante. Então, a gente tem algumas pesquisas. A gente tem uma pesquisa do Instituto Question Pro, que traz 93% de apoio de ampliação da licença paternidade. Tem outra da Datafolha, que traz 76%. Então, a gente tem um apoio muito amplo da sociedade. Os pais querem participar. A gente, né, há quase 40 anos era outra geração. Quando o doutor Alceni foi levar o tema para o Ulisses Guimarães e o Ulisses fala para o deputado Alceni, que ele ia ser vaiado, que era um absurdo ele propor uma licença paternidade. Eles contam, né, ele e a Ana Sofia, filha dele, que é a nenê que nasceu ali por conta da licença paternidade, o quanto era importante naquele momento essa mudança, e agora mais ainda. E ele traz, quando ele vai para o pleno, lá né, fazer o discurso dele, ele estava com muita raiva dessa postura, né, dos colegas e especialmente ali na figura do Ulisses. E na noite anterior ele tinha ficado a noite cuidando da filha dele, né? Ele conta essa história muito bonita. Então ele chega lá cansado e, ao invés de fazer um discurso raivoso, ele faz um discurso emocionado e ele traz a importância daquilo, porque na ocasião a mulher dele tinha tido alguma questão que não ficou um tempo afastada, né? Então ele, na verdade, emociona todo mundo e traz a importância disso. E se a gente pensar que né, isso faz 37 anos e a gente ainda está aqui lutando por uma licença de no mínimo 30 dias, 30 dias é muito pouco, né? A gente está num momento que não dá mais para esperar. Então, estamos com a expectativa de votar isso na próxima semana. É uma expectativa enorme, então já faço aqui um chamado para toda a sociedade para a gente fazer mais e mais barulho, né? A gente está com negociações importantes no Congresso, então não vamos deixar isso passar a gente tem que votar isso antes da COP.
não dá para esperar passar a COP, chegar dezembro. Não, vamos acelerar, vamos votar isso semana que vem, que é o mínimo que a gente faz pelo nosso país. E, doutor Rodolfo, como é que está isso lá, essa tramitação, os bastidores dentro do Congresso Nacional? O senhor deve também ter que enfrentar obstáculos, comentários maldosos. Conta para o nosso ouvinte qual é a realidade que o senhor encontra. Sim. Bom, eu acho que acaba sendo um pouco reflexo do que nós podemos encontrar nas ruas, não é? Há um apoio majoritário, mas na hora o motivo pelo qual também não é aprovado é que na hora da organização, vamos dizer, das forças políticas, esse assunto fica em segundo, terceiro, sei lá, 15º plano ali, fica para trás, não é? Outros temas, eles acabam tomando um espaço de uma forma injusta, eu diria, porque qual assunto é mais importante para o debate social do que cuidar das pessoas, não é? O que é mais importante na sociedade do que as pessoas? Ora, se as pessoas são o centro das preocupações, pelo menos deveriam ser, logo cuidar das pessoas é a atividade mais importante. Mas isso não se reflete ainda, infelizmente, na ordem de prioridades políticas. Então nós precisamos avançar. Eu acho que poderia resumir em duas coisas. Existe, por um lado, uma questão cultural, não é? Ainda existem pessoas que não entendem a importância disso. Enfim, talvez não tenham tido essa experiência pessoal, não é? Mas já há uma mudança social positiva, né? De pais que dedicam mais tempo para estarem com os filhos, talvez do que na geração anteriores, né? Tem algumas pesquisas que relatam isso. Então, há também uma tendência de mudança. Então, por um lado, existe isso, vamos dizer, uma questão cultural. E, por outro lado, acaba alguns setores organizados, né, do setor produtivo, com uma visão também um pouco, muito de curto prazo a esse respeito, não é? Focado, ignorando, na verdade, os benefícios aí de longo prazo e que, de forma direta ou indireta, acabam alguma vez criando, enfim, algum embaraço para esse tipo de discussão. Mas na hora que nós trazemos os dados, não é? Trazemos aí todos os benefícios que isso vão ter, sobretudo de longo prazo, essas coisas acabam ficando por terra, não é? Mas é isso, né? É preciso falar, repetir, insistir. Esse acaba sendo o caminho das novas ideias, não é? Mas a gente tem muita confiança que essa não é uma nova ideia, sei lá, tirada da cabeça de ninguém. Ela simplesmente é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, do que a sociedade deseja, e a sociedade deseja porque ela precisa disso. Então, eu acho que nós estamos do lado certo aqui. Doutora, pois não. E é um projeto de lei, Sérgio, gradativo, né? Então, nós temos hoje uma proposta de 30 dias para início em 2027, que vai aumentando progressivamente. Em mais 3 anos, 45 dias, e em 5 anos chega em 60 dias de licença paternidade. Uma licença paternidade obrigatória, tá? Paga pelo Estado, porque ao longo desses estudos percebe-se que, se a licença ela não é obrigatória, os pais acabam não gozando dessa licença. E então ela não tem um impacto necessário nessa modificação social que nós desejamos. Então, é um projeto de lei que está pronto para ser votado, que tem apoio de diversos deputados, né, de direita, de esquerda, de centro. Então, é uma pauta que mobiliza todos de forma muito positiva. E que nós entendemos que os impactos econômicos que são sempre aduzidos quando Quem vai pagar a conta, doutora? Então, assim, e nós já tivemos tantos avanços em relação à licença, né? Quando a adoção, a licença para quem adotava, ela não era igual à licença maternidade e à licença paternidade. E hoje nós temos, né? Independentemente da idade da criança, nós temos uma licença para o pai e para a mãe, que é igual a licença paternidade e maternidade para quem, né, pare o filho. Então, assim, não faz sentido esse argumento do impacto econômico para um benefício tão grandioso como esse, né? Nós temos várias políticas aí assistencialistas que têm um impacto muito maior. E como o Rodolfo colocou, o que é mais importante do que o cuidado dos benefícios
para uma criança? Eu não sei dizer. Trouxe, acho que é importante ressaltar que a gente tem vários estudos que corroboram, né, com esses benefícios econômicos, e um deles, que é um argumento muito importante que a gente traz, é o James Heckman, que, para quem não conhece, é um economista, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele provou que, ele tem a curva de Heckman, então ele provou que cada $1 investido na primeira infância, a gente pode ter até 7 de retorno. E a licença paternidade, ela está bem no comecinho da curva dele, que é essa curva que ele traz dos primeiros 2 anos. Se a gente investe ali nos primeiros 2 anos, $1, a gente tem 7 de retorno. Que investimento que a gente investiu e tem 7 de retorno? Então, é muito importante ter isso em mente, como pensando aí no investimento a médio prazo, né, no retorno econômico que a gente tem para o nosso país. Então, aí pensando em retorno de política pública mesmo. Sim, mas pergunto nesse sentido também, doutor Rodolfo, acredita que o próprio governo deve se manifestar? Como é que está isso? Porque a Previdência Social que vai pagar também esta conta, né? Perfeito. Bom, o governo já se manifestou, né? O governo é a favor da proposta, o governo é que fez essa sugestão do texto final ser apresentado para uma licença que chegue até 30 dias. Chegue até, então não é 30 dias ou há uma variável? Está em debate, tá? Mas o governo hoje são 30 dias. Era 60 dias. Eram 60 dias. Então a gente tinha 30 dias para começar imediatamente após a aprovação da lei e em 5 anos progressivamente aumentar até 60 dias. A proposta do governo ao apoiar foi, num primeiro momento, estender 60 dias em 10 anos e num segundo momento, que é o texto que nós temos hoje, o substitutivo que o relator subiu no sistema, está lá público para todos, no sistema da Câmara, é 30 dias em 5 anos. Nós, como COPAI, como sociedade civil, a gente não aceita menos que 30 dias. A gente tem dados que isso é um retrocesso, a gente já 30 dias já é o mínimo, né? É o mínimo para a gente começar a ter uma mudança efetiva no nosso país. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente isso com todos os parlamentares. E um adendo importante é que a gente, desde o início, a gente tem a clareza de que é uma pauta sem ideologias políticas. Então, em 2024, a gente cria uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar pela Licença Paternidade, uma frente parlamentar mista, que a deputada Tabata Amaral, que é a primeira autora do PLB 216, que a gente sempre apoiou, que são 17 autores, ela é a líder dessa frente e tem ela é a presidente, como vice-presidente na Câmara, a deputada Benedita da Silva, e como vice-presidente no Senado, a senadora Damares. Então, isso já mostra que, desde do dia zero... Todos os lados, exatamente. Né? Tanto que a gente não tem resistência de nenhum parlamentar que, de fato, está ali prezando pela família, prezando pela igualdade de gênero, porque tudo se conversa dentro dessa pauta. A gente não tem uma pauta controversa. Ninguém, até agora, falou que é contra. O que a gente tem é ainda uma mudança de mentalidade que precisa ocorrer em alguns setores que ainda talvez estejam... Iniciativa privada, muito, né? E que estão muito distantes da realidade da população, porque a gente já tem muitas empresas que colocam benefício por elas mesmas, e não só empresas grandes. A gente tem escritórios de advocacia. Existem certificados até de empresas amigas do pai ou algo assim? Ainda não, uma boa ideia, hein, Sérgio? É? Mas a gente tem escritórios de advocacia. A Júlia é advogada, né? Tem vários escritórios. Que eu trabalho, nossos filhos são 2 meses de licença paternidade. Tem escritórios que dão 6 meses. E lá fora, o que temos de exemplos? Modelos internacionais de licenças parentais que o Brasil poderia adaptar? Alguém pode falar? Realmente aí tem uma vastidão de cenários, né? Países já tem modelo de licença parental, que eu diria até que é um arranjo mais moderno do que licença maternidade e paternidade, em que a família tem alguma autonomia para decidir. É interessante que antes era uma autonomia total, por exemplo, é o caso da Suécia e isso começou nos anos 80, eles tiveram muito tempo para fazer um experimento e entender o que funcionava melhor ou não. E lá na Suécia
eu acho que são 1 ano que pode ser dividido ali, né, para a família de licença parental. Mas era totalmente livre. E na prática o que acontecia era que só as mulheres pegavam as licenças, os homens nada, né? E aí se criou um negócio chamado cota do papai para substituir isso, que é um período obrigatório, que o pai tira logo após o nascimento, tem um mínimo obrigatório. Ele pode aumentar se ele quiser, né? E depois ele tem um outro período obrigatório quando a mãe volta a trabalhar, né? E a proposta que está aqui de licença paternidade, ela prevê isso. Dá para dividir aí o período de licença e usufruir metade dele quando a mãe volta a trabalhar, porque, bom, é uma experiência ali do pai estar cuidando com a criança, também de ajustar a dinâmica familiar, não é? A mulher voltou a trabalhar, tem uma transição, então teria essa opção. Então acho que esse é o modelo mais, de acordo com os dados, que trouxeram resultados melhores, né, do ponto de vista de envolver o pai, dos resultados para a criança e também por impacto nas mulheres. Alguns países europeus adotam esse tipo de modelo. Aqui na América Latina, o Chile tem uma licença parental, embora seja um período menor também. Por isso da importância da obrigatoriedade, Sérgio. Porque o homem tem o papel de provedor na nossa sociedade. Então tem uma pressão muito social, uma pressão social de que esse homem não goze dessa licença paternidade. Então daí a necessidade dessa obrigatoriedade e do homem, do papel do pai como cuidador principal e não como ajudante. Por isso que o Rodolfo mencionou desse tempo do pai sozinho com a criança, da licença sem a licença concomitante com a mãe, né? Que é deveras importante. É uma questão assim que precisamos fazer uma mudança até cultural desse papel do pai? Com certeza, é cultural. E a transformação cultural, ela vem a partir das leis, né? A legislação tem um papel importantíssimo nisso. Outro dia, estava conversando sobre a questão do cinto de segurança aqui no Distrito Federal. Ninguém usava. E hoje em dia, você entra no carro, você põe o cinto, né? Trás, nacional, né? No banco de trás. Então, faixa de pedestre. Então, são exemplos aí muito claros. Assim, tudo bem que a dimensão de um para o outro é diferente, mas é isso, os costumes, eles vão modificando ao longo do tempo em razão das leis. E ainda nessa questão afetiva, doutora Carolina, a questão psicológica, a questão cultural, como fazer essa mudança, né? Tirar essa atribuição exclusivamente feminina, do pai também cuidar da criança. Acho que começa com a mudança de hábito, né? A gente enxerga justamente a licença paternidade como uma ferramenta para essa mudança cultural que a Júlia trouxe. Então, começar ali com essa mudança de hábito. Quando o bebê nasce, é interessante, né? Antes de ser mãe, eu nunca tinha parado para pensar nesse mito de que, né, parece que a mãe nasce sabendo, né, que a mulher nasce sabendo como ser mãe. E quando eu fui mãe, eu entendi que não é nada disso, que a gente aprende o tempo inteiro. Não tem um manual, né? Não tem um manual. E é um aprendizado diário, é contínuo, né? Claro que quando o bebezinho ali, pititico, depende, né, totalmente do cuidado materno, paterno de uma pessoa, de outro ser humano que está ali cuidando dele, né? Não é como, né? Os pássaros nascem e já saem praticamente voando. O ser humano não, precisa de cuidado por muito mais tempo, né? A gente chama de extragestação os primeiros 3 meses. Por isso que, na verdade, a gente pediu uma licença de 60 dias, ainda está 1 mês aquém da extragestação, né? Então é muito importante esse primeiro momento e a gente é um aprendizado contínuo, a gente vai aprendendo ali. Eu não sabia trocar fralda. Aliás, meu marido sempre trocou fralda muito melhor do que eu. Porque é isso, é um aprendizado. Então, o banho, ele também sempre deu banho muito melhor que eu. Todos somos cuidadores, né? Porque a gente vai aprendendo, né, Júlia? Então, é um momento, é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver vínculo. Acho que esse é o grande recado da licença paternidade, a criação de vínculo. Aí muitos pais podem estar escutando e pensando o seguinte: mas eu não tive licença paternidade e eu tenho vínculo com meu filho. Claro, não é que o vínculo não pode ser criado, mas se a gente dá a oportunidade desse vínculo de fato ser criado ali no início, a gente muda a realidade para melhor de muita gente. Hoje, o que acontece é que a gente está numa crise silenciosa da paternidade no Brasil. Então, a gente tem... eu confundo um pouco os números. Deixa eu ver se eu falo sem me confundir. Mas, salvo engano, são 11 milhões de mães solo,
5 milhões de crianças sem é isso, né, Rodolfo? Sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, fora os casos de abandono, literalmente abandono paterno, porque como esse vínculo não foi criado no início, às vezes a criança tem algum problema de desenvolvimento, tem alguma deficiência, e aquele pai abandona. Ele não porque os nossos filhos não, a gente, né, às vezes idealiza, mas eles não vão ser o que a gente idealizou, eles são seres humanos em desenvolvimento, né? Então a gente também aprende a lidar com as nossas próprias frustrações e a nossa empatia cresce, porque quando você cuida, é isso, vem essa ocitocina, ela é tão importante, gente, porque ela cria na gente uma empatia mesmo, é o hormônio do amor, a gente, né, nós ficamos mais amorosos, a compaixão aumenta, então isso é muito importante, a gente dá oportunidade para os homens, mostrar para eles que eles importam, né? Porque a gente hoje mostra, é como se o pai não importasse. 5 dias é o tempo de registrar a criança, não caiu o coto umbilical, a mulher que fez uma cesárea não se recuperou, é uma cirurgia, enfim, então é muito grave. O recado que a gente passa de que o pai não importa é muito grave, e a gente está sofrendo as consequências disso. E dentro de um degrau de cada vez, primeiro a licença paternidade, aumentar esse prazo, mas depois será que teremos mulheres reclamando que o marido não está ajudando, mesmo com a licença paternidade, Júlia? Enfim, Sérgio. Aí vamos ter que ter uma obrigação também. Esses rearranjos familiares, né, enfim, essas questões vão ser vistas na prática, mas eu acho que o mais importante é dar oportunidade a esses homens de cuidar. Né? Isso eu acho que enfim, é uma oportunidade única e nós estamos nesse momento definidor, Sérgio. Precisamos da ajuda da sociedade para mobilizar os congressistas, para ter a aprovação desse projeto, para a gente começar realmente a ter uma licença paternidade digna. Começar, porque o nosso trabalho vai continuar, porque 30 dias ainda é muito pouco. Sem levar em consideração aquela questão, porque só a mãe que leva o filho ao médico, né, Rodolfo? Isso reflete uma norma cultural de que as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado. Essa norma ela é consequência desse arranjo social anterior, em que os homens estavam na vida pública, inclusive no mercado de trabalho, e as mulheres exclusivamente dedicadas à vida doméstica. Talvez a geração das nossas avós tenha isso, e os dados aí de participação da mulher no mercado de trabalho são bem eloquentes a esse respeito. Agora, isso mudou, né? Hoje a mulher está plenamente inserida na vida pública, apesar dessas diferenças de alguma forma ainda persistirem, e os homens precisam, né, estar mais envolvidos na vida familiar. Essa é a forma de equilibrar. Não é porque as mulheres na vida pública continuam tendo um rol de demandas familiares muito maior do que os homens. Essa entrada do homem na vida familiar, dedicando mais tempo, inclusive para esse tipo de demanda, ir ao médico, ir à escola, não é? São demandas de cuidado que vão acontecer ao longo do tempo, e na medida em que os homens eles vão se beneficiar disso, porque vai fortalecer a relação familiar, a relação com as crianças melhor, etc. Isso ajuda as pessoas também a serem mais felizes, não é? Relatam uma melhor satisfação com a própria vida, mas vai ter um benefício enorme sobre as mulheres. Benefício porque hoje tem a tal da dupla jornada de trabalho das mulheres, ou a sobrecarga da maternidade referente às tarefas de cuidado, porque elas estão sobrecarregadas porque os homens estão muito aliviados, né? Mais do que deveriam. Então isso daí é uma forma também de trazer um reequilíbrio para a própria dinâmica familiar, que vai refletir muito positivamente na sociedade. É raro ter alguma coisa que traz malefícios, né? O homem se envolve na vida familiar, vai ter um prejuízo para a vida dele. Não vai ter. Qual prejuízo vai ter disso daí, não é? E o rol de benefícios que isso traz é muito grande. Então aqui a gente vai bem tranquilo por um caminho que todos ganham, né? Sem exceção. Júlia, está aqui pensando? O que... Não, assim, eu pensando mais, né? Porque às vezes eu me questiono por que a gente ainda tem essa discussão, sendo que é algo que só traz benefícios. E toda vez que a gente fala sobre esse assunto, Sérgio,
é isso, só tem benefício, porque são 40 anos aguardando essa regulamentação. E o que me vem à mente é isso, nós temos 82% de homens, né, na Câmara dos Deputados, então são poucas mulheres, então são homens, em sua maioria brancos, né, na faixa etária de 41 anos e 53 anos, acredito, e que esse tipo de assunto, esse tipo de questão não chega, né? Então, se as mulheres não têm uma participação efetiva também nesses espaços de poder, a gente fica com essa eterna luta para tentar aprovar projetos que são benéficos para todos, mas que realmente impactam de forma efetiva a vida das mulheres. Ainda voltando a falar do pai que leva o filho ao médico, ele também tem direito ao atestado médico para acompanhar o filho, né? Sim, mas assim, isso eu acho que é justamente a consequência, né, Sérgio? A partir do momento que a gente tenha justamente essa mudança cultural, então dá a oportunidade do pai entender que é preciso estar presente e é preciso se esforçar e colocar como priorizar a família, priorizar, né, entender que quando ligam da escola, normalmente ligam para a mãe, né, entender que o pai também pode ser o primeiro a ser acionado, né, então é uma mudança cultural também que vai para as instituições, vai para as redes que a gente tem, entender que o pai pode levar a criança no pediatra. O patrão não tem que reclamar. Né? Exatamente. E que faz parte, e que isso, na verdade, o pai vai voltar a trabalhar mais feliz, ele vai produzir mais, porque ele teve a oportunidade de estar ali cuidando da família. Mas eu queria voltar para o assunto do Congresso, com o que a Júlia trouxe, porque eu acho sintomático mesmo, né? A gente tem ali um projeto de lei que sai da Secretaria da Mulher. Foi uma construção colaborativa durante um ano, o ano de 2023. Esse grupo de trabalho, a gente teve a oportunidade de participar ali como sociedade civil. Foram diversos ministérios, inclusive do governo, que participaram. Como eu já falei, 17 parlamentares que assinam esse projeto de lei. Isso é muito relevante. Não são os 17 parlamentares de um partido, são de diversos partidos. A gente tem quase todos os partidos ali assinando esse projeto de lei, que é o 6216. E mais do que isso, a gente tem ali, de fato, quase todas as mulheres a favor de ampliar para pelo menos 60 dias, conforme esse projeto. E eu tenho conversado com muitos parlamentares, né, nos últimos meses, inclusive muitos parlamentares homens, né, até porque, como a Júlia já trouxe, a maioria são homens. E tem muitos homens que têm mudado, inclusive, que entendem a profundidade disso, que antes não entendiam depois da nossa conversa. Então, a gente conversa, explica, traz todos os benefícios, traz os dados. Começa a conversa com, assim, um pouco reticente, muitas vezes, mas depois isso muda. Eles entendem a importância disso. E tem alguns parlamentares jovens que a gente não precisa nem explicar. Que você fala de ampliar a licença. Ontem mesmo, eu conversei com um parlamentar do Republicanos, super jovem, tem um bebê de 3 meses. Comecei a falar com ele, ele falou, não, eu apoio, isso é muito importante. Aí ele mesmo já falou, eu tenho um bebê de 3 meses, eu sei o quanto isso é necessário. Então, também é uma outra geração que já vem com outra cabeça. Isso também é relevante. O tempo está acabando, Rodolfo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa atuação hoje, amanhã. Como é que vai estar o parlamento ali tratando desse tema? Qual o trabalho da COPAI lá? Bom, agora é um trabalho de bastidores, não é? Essa semana não voto. Poderia ser votado na semana que vem. Depende de um convencimento das lideranças partidárias que fazem a orientação de voto, não é? Não é um trabalho, existem 513 parlamentares, claro que vamos falando, mas não é possível ter conversas tete a tete com 513 parlamentares, nem há tempo para isso, muito menos pessoas disponíveis. Se falar com as lideranças, esse é o trabalho, convencimento das lideranças de que essa é uma pauta benéfica, em primeiro lugar, e popular. Então é o que nós estamos fazendo, né? São conversas de bastidores. A maior parte das discussões acontecem em bastidores. Em geral, a maior parte dos projetos que são votados,
já chegam a plenário já sabendo mais ou menos qual vai ser o resultado da votação. Nem sempre, raramente existe algum projeto que gerou uma divisão e surpreende lá. Então nós estamos trabalhando também para preservar a saúde de todo mundo, a ansiedade e chegar com um bom resultado já previsto, não é? É uma construção possível e muito mais serena. A conversa de bastidor traz muito mais serenidade do que o tumulto de plenário ali. Então é o que nós pretendemos fazer no dia de hoje, que aliás os parlamentares estão todos aí. Já ouviu algum absurdo assim que você pode citar, sem dizer a fonte ou não, nessas discussões contra o projeto? Eu acho que assim, tem pessoas que talvez, pelos motivos que forem, aqui não é um juízo a respeito da conduta, mas factualmente não dedicaram muito tempo para cuidar da criança, seja por compromissos profissionais ou por outras questões, não é? E quando nós argumentamos, falamos, mas eu não fiz isso, né? Fala, bom, tudo bem, mas porque o senhor não fez isso não quer dizer que outras pessoas não possam ter a oportunidade de fazer diferente, não é? Não estamos obrigando ninguém a nada. Queremos conceder um direito para que as pessoas com responsabilidade tomem as suas decisões, não é? Então, a política pública ela não pode ser feita baseada na mera experiência pessoal, tem que ser feita baseada em evidências, né? Nos dados, no que é melhor para a população. E não em experiências anedóticas, mas muitas vezes nós escutamos essas experiências anedóticas que, sem entrar no juízo, mas, bom, não é assim que devemos fazer as boas decisões, as boas políticas públicas, não é? Precisam ser amparadas pela ciência, e aí nós estamos tranquilos porque a ciência está do nosso lado. Muito bem, nosso tempo está acabando, mas dá tempo ainda para as considerações finais. Já agradeço aqui grandemente a doutora Júlia de Baer, advogada, presidente da Associação Elas Pedem Vista, cofundadora da coalizão Licença Paternidade, mãe do Daniel e do Rafael. Obrigado por estar aqui conosco. A sua mensagem final sobre esse tema tão importante. Primeiro, Sérgio, agradecer a oportunidade mais uma vez. E pedir para as pessoas seguirem as redes sociais da Coalizão Licença Paternidade, COPAI, nos apoiar, ser um signatário, enfim, comentar nas redes sociais para a gente tentar reverberar essa pauta que é tão importante e espero que a próxima vez, né, que eu estiver aqui com você, Sérgio, a gente já tem uma licença paternidade obrigatória, né, estendida, e paga pelo Estado. Lá no Instagram já sou seguidor há bastante tempo, Coalizão Licença Paternidade. Você ouvinte pode também acompanhar esse trabalho muito importante feito pela COPAI. Agradeço mais uma vez, Júlia. Obrigada, Sérgio. Agradeço também a presidente adjunta da COPAI, ela é secretária executiva da Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade, Caroline Burle. Caroline, muito obrigado por estar conosco também. Eu que agradeço muito a oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu acho que, como consideração final, vou agregar o convite da Júlia para também as pessoas conhecerem a Lei do Pai Presente. Então, é a campanha atual que nós temos, leidopaipresente.com.br. Tem todas as informações de como agir, então a gente pede ajuda ali para acionar os parlamentares, né, nos seus respectivos estados, mandar e-mail, falar pessoalmente. Isso é muito importante, né, para eles entenderem que a população está de fato pedindo e ressaltar que essa é uma pauta positiva, né? Essa é uma pauta que ela une a sociedade, isso é muito importante, ainda mais na sociedade atual, né? Então, que a gente tem tantas disputas, é uma pauta que só une, além de trazer muitos benefícios. Então, fica esse convite para a gente ter essa clareza, trazer que é uma pauta extremamente positiva e que só vai trazer benefícios para todos nós. Mais uma vez, obrigado. Agradeço também ao Rodolfo Canônico, ele é graduado em Engenharia Elétrica, especializado em Gestão de Políticas Públicas, cofundador da ONG Family Talks e da Coalizão Licença Paternidade. Rodolfo, obrigado por estar conosco aqui. E vamos lá, né, na luta pelos 30 dias. Não vale 10 ou 15 dias de licença paternidade, não. E também tem que superar os lobbies que são contra, né, a licença paternidade estendida. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade, é uma grande alegria poder participar. Mas nós estamos com bastante otimismo, porque acho que estamos dando voz aí ao anseio da maior parte da população. É uma pauta que não vai trazer prejuízos a ninguém, muito menos às empresas, vai trazer benefícios de longo prazo, vai ajudar a construir uma sociedade que faça o que precisa fazer, que é colocar o cuidado das pessoas no centro das preocupações. Eu acho que por trás
desse debate tem até essa questão que é mais abrangente, não é? Que precisa ter outros desdobramentos e que, enfim, isso daqui é um tijolinho nessa construção importante de fazermos nós entendemos o que é mais importante, né? As pessoas são o mais importante, cuidar das pessoas, portanto, é a principal atividade. Eu acho que nós estamos ajudando a muitas pessoas compreenderem isso. E isso eu acho que vai trazer bons frutos também para a mudança cultural ao longo do tempo. Muito obrigado às nossas convidadas, ao nosso convidado. Lembro que esse debate vai ficar disponível também no YouTube, lá no canal Rádio e TV Justiça.